Olá! A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do nome do ex-presidente João Goulart no livro dos heróis da pátria. Jango, como era conhecido, morreu em 1976, aos 57 anos, enquanto estava no exílio na Argentina. O livro dos heróis fica guardado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Quem vai dar mais detalhes sobre a proposta é o autor, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, deputado. Obrigado por vir aqui conversar com a gente sobre essa proposta. Obrigado, Regina. Me honra muito ter a oportunidade de apresentar um projeto dessa magnitude, dessa grandeza, para indicar João Belchior Marques Goulart como herói da pátria, que, aliás, merecidamente, por toda a sua memória, por toda a sua trajetória, seu passado de glória, e que há de inspirar a nação brasileira para um futuro de vitórias. Veja bem, o Jango, são-borgense, gaúcho são-borgense, lá das barrancas do Rio Uruguai, da onde eu venho também, ali daquele chão missioneiro. Foi deputado estadual constituinte no Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, secretário de Estado do Rio Grande do Sul, depois foi vice-presidente, deputado federal e vice-presidente da República, vice primeiro do Juscelino Kubitschek. Sim. E depois reeleito vice-presidente do Jânio Quadros, que, aliás, era uma chapa onde o Jânio era presidente com um vice e o Jango era candidato a vice de uma outra chapa, mas na época podiam votar presidente de uma chapa. Sim, e vice da outra, não era casado o voto. E o Jango fez mais voto do que o Jânio Quadros e se elegeu vice-presidente da República. Com a renúncia do Jânio, ele acabou virando presidente da República. Não sem antes ter sido, por 5, 6 anos, presidente do Senado da República, porque o vice-presidente da República era também presidente do Senado. Então é toda uma história, e depois presidente da República, tentaram um golpe contra ele, o Brizola se levantou com a voz da legalidade, o Brizola era governador do Rio Grande, o Jango tomou posse, um parlamentarismo, né? Foi um jeito de encaminhar, mas em seguida saiu um plebiscito, derrubaram o parlamentarismo, voltou ao presidencialismo, o Jango governou, mas infelizmente em 64 teve o golpe, e ele preferiu o exílio do que a guerra civil, do que o enfrentamento de irmãos contra irmãos, que aliás é um reconhecimento muito grande. Foi para o exílio e não voltou mais, só voltou de lá depois que morreu. O único brasileiro, presidente da República, brasileiro, presidente da República, que morreu no exílio. Por isso, por toda a sua trajetória, merece estar no panteão da pátria. Eu queria que o senhor falasse também do legado que ele deixou, porque realmente toda essa participação política, né, na vida política do Brasil, que legado ele deixou para a importância dele ser incluído no livro dos heróis? O maior legado do Jango foi dar sequência e consequência nos direitos do povo trabalhador, iniciada por Getúlio, de quem o Jango era um seguidor, tanto que ele foi o ministro do Trabalho do Getúlio. E ele implementou uma série de direitos do povo trabalhador. O Brasil era um Brasil colonial, um Brasil que não tinha o empreendedorismo, era um Brasil atrasado. O Getúlio chamou esse Brasil para a linha de frente e o Jango organizou a classe trabalhadora. Tanto que era o homem mais popular do Brasil na época, e é por isso que a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, não podia negar a ele essa honraria, e eu não tenho dúvida que o legado dele talvez seja um dos legados mais importantes que um brasileiro possa ter dado ao seu país. Inclusive tem uma frase dele, a sua relação com o trabalhador, ele dizia que não troca nenhum trabalhador desse país por 100 dos granfinos arrumadinhos que tem por aí. Então ele tinha um lado, e era do lado do povo trabalhador. Então o grande legado do Jango foi exatamente preservar, valorizar, emancipar, eu diria até, ao seu tempo, os trabalhadores do Brasil. E isso é um legado que não tem preço. Inclusive, o senhor estava lembrando que outros também dessa área trabalhista estão incluídos no livro dos heróis, né? Nós temos lá 4 missioneiros, sendo 3 trabalhistas. Os 4 missioneiros que estão no panteão, vão estar no panteão da pátria, junto com o Jango. Brizola, primeiro Getúlio, sim. Brizola, Cepete Araju,
Cepete Araju. Missioneiro, índio Cepete Araju, né? E agora João Belchior Marques Goulart, e ainda nós temos o Plácio de Castro, que é um gabrielense, que é missioneiro também, né? Marechal Plácio de Castro. Ou seja, nós temos agora com o Jango, nós vamos ter 50 heróis brasileiros, sendo que desses 50, 5 são gaúchos. Olha que coincidência. E tem um que não é gaúcho, mas é como se gaúcho fosse. Aliás, é uma, Anita Garibaldi, que ela é catarinense, mas que fez toda a sua história na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então ela também está incluída no Panteão da Praça. E nós temos ainda, para não ficar de lado, e não posso esquecer o nome, até porque fui eu que também aprovei a Lei 13.991, a inclusão de Oswaldo Aranha, alegretense. Também está no Panteão da Praça e é uma lei da minha autoria também. Eu tenho, então, 2 leis, haverei de ter 2 leis, uma indicando o Jango, isso, e outra já consolidada, essa figura Aranha. Querida, o Oswaldo Aranha, que foi quem, vamos dizer assim, fez toda a implementação para a criação do Estado de Israel, sem contar o que ele fez no Brasil, uma lenda também. Sim, seria até interessante se eu falar um pouquinho desse livro dos heróis, porque é a nossa história, né? E é muito bom que a gente saiba, conheça melhor quem foram os nossos heróis. Eu sempre digo assim, povo que não tem passado, não compreende o presente e não caminha para o futuro. Eu sei que as pessoas não vivem do passado, elas vivem com o passado, no presente e para o futuro. Mas se você não observar isso, tu não vai compreender as razões de como tu chegou aqui, quem eu sou, de onde eu vim, por onde eu passei, com quem eu estive, onde eu estou e para onde é que eu vou. Muitas pessoas olham, por exemplo, as árvores, que é o símbolo da família, que é o símbolo das nossas trajetórias, tanto tem que a árvore genealógica, né? Então todo mundo olha a árvore, uns admiram o caule forte, outros admiram as folhas frondosas, bonitas, outros admiram as flores lindas, perfumadas, coloridas, outros se deliciam com os seus frutos, né? Cada um olha uma coisa, mas a maioria esquece das raízes, porque a raiz da árvore é que sustenta o caule e que faz com que as folhas sejam vivas, as flores perfumadas e os frutos deliciosos. Então, ali no livro do Panteão da Praça está a raiz da memória da história do Brasil. E esses 3 missioneiros, esses 3, como eu chamo de galos de rinha, Getúlio, Jango e Brizola, são daqueles que eles nunca dobraram a espinha, também nunca afrouxaram o garrão. Eles sempre tinham bom coração e boas ideias, e com a força das suas ideias, eles iam ganhando a plateia de microfone na mão. Então, esses 3 líderes trabalhistas, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que muito bem representam o ideário político da memória e da história do Brasil, e especialmente do ideário político gaúcho, que marcou e foi muito marcante nos anos 40, 50 e 60 na história do Brasil. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui, contar sobre mais essa proposta aprovada na Câmara. Muito obrigado. Aprovado na Câmara, vai para o Senado, porque é terminativo na Câmara, e vai virar lei, e nós vamos ver acontecer a entronação do nosso querido João Belchior Marques Goulart como herói da pátria, junto com Brizola e Getúlio Vargas. Eu conversei sobre a inclusão do nome do ex-presidente João Goulart no livro dos Heróis da Pátria. Foi com o autor da proposta, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.